Salve, salve, mochileiros! Hoje, Star Wars Day, e a gente não podia, de forma alguma, falar sobre essa data tão importante para nós nerds, né? É isso, Hercus? Exatamente, eu acho que essa franquia talvez mais icônica da cultura nerd, pela forma como a gente se identifica, porque realmente é uma coisa que transcendeu muitas gerações. A gente tem que agradecer demais a Livraria Jaqueira, mega parceira, né, do nosso querido Mochila Nerd. Agradecer também ao pessoal da loja Dream Stories. Olha só, hoje todo mundo, um brinde aqui a Star Wars, temático, então todo mundo aqui com sua caneca da Dreams. São produtos também de Star Wars, vão lá na Dreams. E cara, hoje o pessoal da nossa querida Kindart 3D, que obra-prima. Que obra-prima. Isso aqui ele ainda está numa escala menor. Se você quiser um tamanho maior, a Kindart faz também. Entre em contato com o pessoal no Instagram, diz que veio pelo Mochila e pede a sua arte, que tem um descontozinho especial para quem veio pelo Mochila. E essa aqui tá linda, maravilhosa, o Baby Yoda aqui do lado, Mandaloriano, que a gente vai falar muito sobre ele também. E, querido Lucas, seja bem-vindo ao Mochila Nerd. Bem-vindo, quer dizer, obrigado por me receber aqui. A gente agradece pelo bem-vindo também, então tá tudo muito à vontade. Salve aí também para os mochileiros. Queria agradecer por me convidarem aqui, né, para conversar sobre uma saga tão importante para a cultura pop, né, que eu acho que sem ela não seria possível todos esses grandes eventos que nós temos. Eu acredito que Star Wars foi um dos grandes nomes que deu esse impulso para a cultura pop de um modo geral, né? Para ela chegar de uma forma revolucionária, né? Com certeza. No público. E queria agradecer por me receberem de novo, né? Ah, que legal, cara. E assim, para o pessoal que não te conhece, como foi que chegou Star Wars na tua vida? Essa questão da paixão, porque a gente sabe que Star Wars é paixão, é amor, não tem essa questão de dizer, eu gosto. Não, tem, né, o lado, ele veio até com sabre de luz, gente, então, enfim, a gente só não vai pedir para ligar para não queimar as coisas aqui. Mas conta um pouquinho da tua história pra gente. Antes disso, eis um mistério, né? Se ele acendesse agora o sabre de luz, ia ser vermelho, azul, verde... Bom, vamos supor que esse é um sabre de luz, né, caracterizado com o modelo do Anakin Skywalker no episódio 3. Então, e também nos eventos de Clone Wars. Então eu suponho que seja azul. Azul, boa. Que não é do lado da força, né? Não tem nenhum Sith aqui. Tem um Sith. Bom, meu primeiro contato com a saga foi a partir do meu pai, né? Meu pai, ele era muito fã de Senhor dos Anéis, de Star Wars, todas essas grandes franquias. E eu fui apresentado, a princípio, pelos prequels, né? Os famosos 1, 2 e 3, né? Episódios 1, 2 e 3, que antes eram os antigos Uma Nova Esperança, Império Contra-Ataca, que depois teve essa alteração. Seu pai já acompanhava, já tinha vindo do 4, 5, 6, aí você foi na leva do 1, 2 e 3. E eu acho que para toda essa galera, assim como eu, que veio do final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente tem um carinho muito grande pelos prequels, sabe? Principalmente também porque o meu segundo contato também, depois de ter visto o 4, o 5 e o 6, no caso meu terceiro contato, foi através daquela animação que passava no Cartoon Network, né? O famoso A Guerra dos Clones. Eu pude acompanhar o desenvolvimento da Ahsoka Tano, né, a Padawan do Anakin Skywalker, que é outra obra do nosso grande Dave Filoni, que eu guardo um carinho. Carinho muito grande, né? Total. E é muito legal, né? De ver que o pai é que traz essa nostalgia. Comigo foi a mesma coisa, assim, tipo, fui ver o primeiro filme no cinema mesmo, porque meu pai disse, vamos ali. Eu nem sabia o que era, e bora, e fui. Então, realmente gerações que é muito importante, né? A gente perdeu muita essa essência no cinema, e Star Wars ainda está trazendo e resgatando isso ainda, né? Há debates, né, a respeito. Mas sim. É mesmo? Você acha que, tipo assim, tem criançada que... Eu acho que por conta do Disney Plus... Eu concordo. Eu acho que, assim... É que de uns anos pra cá, Star Wars vem dividindo um pouco de opinião, né? O fandom tá um pouco dividido. Mas desde o episódio 9, acho que desde o 6, 7... Na verdade, eu diria que foi desde que foi adquirido pela Disney.
O pessoal já ficou um pouquinho temeroso, né? Aí teve aquele momento decisivo que foi o lançamento do episódio 7, que dividiu opiniões, mas dá pra dizer ainda que a maioria gostou. Sim. Porque era bastante, muito mesmo, inspirado no episódio 4. Sim. Então, no momento que eles tiveram a chance de fazer algo diferente, que foi no episódio 8, Adorei. eu gostei também bastante. E pensando, né, tipo, o que tem de Olha que divide a opinião, tá vendo? Tem muita gente que odeia o 8 porque mudou de diretor, né? Eu já é o contrário, eu não gosto muito do episódio 7. Porque é muito parecido, não é exato? É Ctrl-C, Ctrl-V. Exato. Se você parar pra pensar. Então, tipo, o episódio 8, pra mim também, eu gostei dele bastante. E, na minha opinião, o que teve ali que não funcionou, não é nem que não funcionou, é porque não tinha explicação e eles tinham um filme seguinte pra explicar. Aí no filme traz seguinte, J.J. Abrams de novo pra fazer o 9, né? não dialoga. Simplesmente o episódio Cara. 8 e o 9 não dialoga. Acho que Esse é o uma problema. briga de ego, porque o 8 é o cara dizendo assim, apaga o 7, e o 9 é o cara dizendo apaga o 8 e resgata o 7, né? Então, Foi uma anarquia, né? Esses 3 filmes. Pra mim, né, o Dave Filoni é um dos grandes nomes da empresa. E se ele não tivesse sido somente encarregado do setor de animação, pra mim, dava logo filmes pra ele e ele dirigia. Porque eu acredito que de todos os roteiristas, de um modo geral, o Dave Filoni seria o grande pupilo do George Lucas, né? O padawan dele. verdade, isso é muito verdade. Mas aí, cara, a gente tá falando, né, de Star Wars Ascensão Skywalker de 2019. Nesses últimos 7 anos aí, a gente tem várias séries que movimentaram, como eu falei no começo, nossa querida obra de arte aqui. Mandaloriano veio para dar aquele o alívio, né? Foi realmente para causar na nova geração o impacto que os filmes costumavam dar e que não tiveram, os 3 últimos. Então eu acho que Mandaloriano é o grande responsável realmente por ter apresentado esse público mais jovem. E por ter expandido, né? De uma forma geral, depois dos últimos filmes, ter mantido o nome Star Wars em alta, né? Porque depois disso a gente teve Tales of the Jedi, Tales of the Empire, Bad Batch. Inclusive, eu acredito que o setor de animação de Star Wars expandiu de um modo geral. O que antes era só Clone Wars e Rebels, agora está diversificado, e eu acredito que abre portas para novas possibilidades, né? E assim, o que eu gosto muito do Mandaloriano é que ele apresenta vários personagens que depois ganham as suas próprias séries. Boas, discutíveis, como o livro de Boba Fett. Mas ali a gente tem a apresentação de personagens que depois acabam ganhando suas séries, e que aí eu acho que é onde você fala no começo, e assim, pô, há controvérsias. O pessoal gosta muito, tem uma galera que não curte muito. Então tem amigos meus, e até a gente estava comentando isso, né, aqui nos bastidores. Dar um exemplo aqui, saiu ontem essa matéria dizendo que Andor, a primeira e a segunda temporada, ela é muito mais bem vista e bem querida pelo público do que o Mandaloriano, cara. Então é essa geração que a gente não sabe, né, como é que agrada, digamos assim. E tu falou 25 anos. Se você pegar uma galera mais velha, vai assim, pô, nunca. Mas só que quem acompanhou o prequel do Andor, né? Me ajudem a lembrar o nome do filme. Rogue One, que é um filmaço. Eu gosto muito do filme, mas eu acho que a série ainda não me deixa tão quanto ali. Eu acho que o filme acaba tão redondinho que, ok, poderia ali, né? O filme acabar com aquele personagem morrendo, né? Então é estranho você fazer uma série sobre um personagem que já morreu. Exato. Eu acredito que o filme foi muito bem de bilheteria, justamente por contar uma história muito importante, que é como os rebeldes conseguiram as plantas da Estrela da Morte, contou com maestria, personagens ricos, né? A gente tem um Jedi cego, quer dizer, não um Jedi, um usuário da força, né? Foi uma expansão interessante, né? Porque a gente só conhecia majoritariamente os Jedi e os Sith, e ver outras pessoas também usando a força de uma forma diferente é interessante. Sim, principalmente numa tela live action, que, assim, não é todo mundo que consegue acompanhar o universo expandido de Star Wars, né? A gente tem aquele fã que ele vê somente os filmes, o fã que acompanha os filmes, as séries, animações, e o fã que acompanha as animações, os filmes e as séries, né? Então por isso que eu acho que também o público é tão controverso, né? Porque quem vê somente os filmes acaba tendo uma opinião
muito diferente, quem vê as animações também, e aí, como toda fanbase, acaba quase um matando o outro. Sabe um problema que eu enxergo, que foi um problema que a própria Disney passou para Star Wars, que foi o momento que ela comprou a franquia e ela passou a descanonizar parte do conteúdo. Eu acho que isso afastou muito a galera que tinha interesse em estar no universo expandido, como eu tinha. Sendo que agora eu não sei mais o que é oficial ou não dentro da história, isso me afasta. Tipo, tem momentos que tem personagens que eu sei que foi introduzido, por exemplo, nas animações ou nos livros, que eu só considero canônico no momento que apareceu nessa nova leva. Então é uma barreira que a própria Disney colocou em cima da franquia que ela comprou. Concordo principalmente quando a gente vê, por exemplo, personagens icônicos como o Grão-Almirante Thrawn. Exato. A gente também tem Mandalore sendo adaptado em Clone Wars, né, que a gente vê Eu acredito que a série adaptou bem, de certa forma, porque a gente tem aquilo assim meio que por alto no livro, né? Mas eu gostei deles terem colocado, por exemplo, o sabre de luz azul da Ahsoka, né? Porque mostra também o carinho que o Anakin tinha por ela. Sim. E... Resgatar o Anakin. Isso é loucura também, cara. Quando a gente vê no Mandaloriano... gente, tem spoiler mesmo. Pelo amor de Deus. Mas quando não é mais spoiler. Você vê o Mandaloriano naquela cena e tem um react que é muito bom, que são os criadores de conteúdos, e assim, não é possível. Que é quando o Luke tá entrando, né, naquela cena final da primeira temporada, aí você fala, não é possível. Eu já tinha me ligado, cara. Você fala, cara, que? Então assim, a gente... Quando eu vi a X-Wing, cara. Sim, mas a gente ainda fica assim, será? Né? A pessoa fica incrédulo. Você, tipo, beleza, a gente que é fã sabe, mas faz, não vai meter essa, como? Não vai mostrar o rosto, né? Sabe? Aí fala, então eu acho que é isso, tipo, a Ahsoka tá ali com, né, o Anakin como Anakin, então ele resgata muito pra gente que acompanha, e quem não acompanha faz, é isso mesmo? Então quando a galera vibrando assim, what? A galera, o que foi, pô? Sabe o que isso me desperta? Foi uma conversa que eu tive com o meu irmão recentemente, né? Ele falou, velho, depois da última trilogia traumatizou ele tanto que ele queria que sofresse um reboot. Eu falei, velho, nunca vai rolar isso daí. Porque se você repara o esforço que a Disney tem pra manter a continuidade entre as séries de, tipo, resgatar ator, tipo, pra estar reaparecendo, mesmo se for pra rejuvenescer o rosto dele, pra que a gente sinta essa continuidade sempre ao longo dos episódios, eles já tiveram esse esforço há tanto tempo que eles não vão fazer um reboot, de nenhuma forma, Concordo. do meu ponto de vista. Tipo, eu acho que todos esses esforços que a Disney tem feito de ainda expandir mais e mais com séries e filmes novos é um dos grandes motivos, né? Poxa, pensa bem, a gente tá gastando um bocado pra colocar uma cena de 30 segundos do Luke ali, né? Com CGI em Mandaloriano, e depois no livro de Boba Fett, né? Inclusive salvou a série de certa forma. Mas eu antes pensava assim, seria até interessante, né? Rebootarem e tal, fazerem. Mas hoje em dia eu penso diferente, porque eu acredito que todo esse esforço tá construindo algo bacana, né? Então, eu acho que em vez de revisitar o passado, a gente poderia construir o futuro, que é o que a Disney tem tentado fazer. Às vezes ela dá uma bola fora, mas eu tô vendo bastantes acertos nos últimos anos. E mesmo quando dá uma bola fora, eu acho que ele querendo não acerta, porque você falou, pontuou, né? Tem um fã que só vê o filme, tem um fã que vê o filme, animação, e tem um fã que somos nós, que a gente compra tudo que tem, então a gente se identifica com algum personagem específico. Você vê a febre que foi o BB-8? Não. Você tá maluco, pô. Todo mundo queria ter aquele BB-8, aí depois chega o Mandaloriano com o Grogu. Eu gostei. Todo mundo queria ter, ainda quer ter, né? O pequeno Grogu em algum lugar. Aquela da foi casa, a maior sacanagem que eles puderam fazer com os fãs de Star Wars. Que todo mundo quer aquele bicho. No instante que foi lançado, aquilo ali é tão vendável. Pra vender boneco, né? Mas então, não, eu acho que não é só pra vender boneco, eu acho que existe uma identificação. Você pensa assim, pelo amor de Deus, não me matem o que eu vou dizer agora, mas, pô, tem tanto personagem merda, mas tem um aqui que eu gosto, então ele vai naquele personagem, né, que você acaba se identificando, e acontece isso em tudo. George tentou isso com Jar Jar Binks. Infelizmente. Mas aí o filme dá uma repaginada. Sim. Você dizer que aquele filme ali é ruim, há controvérsias, porque Então, Jar Jar Binks eu acho que é o ponto muito negativo, né, porque é um humor muito fã,
mas o filme não é ruim. O filme é legal, Falando de Concordo. qual exatamente? Episódio 1 ou 2? Não, é o segundo, né? Não, é o primeiro, Ameaça É o primeiro, né? Fantasma. Ameaça Fantasma. Galera não gostou muito desse filme, né? Eu tenho uma opinião um pouco impopular. Eu particularmente gostei. Eu também gostei, eu não achei... Eu achei que a jornada do Qui-Gon como Sim. mentor do Anakin Sim. foi muito profunda. Total. Ele guiando ele, e a morte dele teve um significado tão impactante que, apesar dele ser um personagem Obi-Wan, no caso, né? O Anakin. guiando o Anakin e o Obi-Wan, que a gente vê ele aparecendo como fantasma da força Sim. em Obi-Wan Kenobi. E ele tem uma importância tão grande, um cara que apareceu por, sei lá, 1 hora e algumas coisas no máximo, 1 hora e meia no máximo. Ele tem uma importância tão grande que é mencionado em todos os filmes É seguintes. verdade. Em 7 temporadas de Clone Wars, inclusive na série do Obi-Wan Kenobi. Exato. Então a gente consegue criar personagens impactantes, como o Dave Filoni também fez com a Ahsoka, como ele fez com... Inclusive, eu sei que não muita gente fala sobre, mas também no TikTok eu vejo muitos edits dele, que é o Baylan Skoll Uhum. e a Shin Hati. Sim, total. E você pega esses personagens e, ó, tu traz uma referência que nesse momento tem gente diz assim, quem é que ele tá falando? Porque justamente outros personagens acabam se tornando mais importantes. Eu acho que essa é a magia de Star Wars. Né? Você se identificar com um personagem ali ou outro. Mas eu acho que é unânime pra mesa, né, que o pior filme de todos, assim, é do querido Han Solo, né? Porque, nossa senhora, aquilo ali... Não, aquela cena icônica Não, aquela... da explicação do nome dele é inaceitável aquilo ali. É basicamente, deixa eu tentar recordar como é exatamente a cena. É basicamente ele tá encontrando com um oficial, né? Daí, tipo, o oficial pergunta, qual é teu nome? Ele, Han. Ele, mas qual é a tua família, tipo, etc. Ele, não, sem família. Solo, então. Han Solo. Nossa senhora, velho. Eu acho que é unânime. Eu não conheço uma mesa de fãs de Star Wars que eu sinto assim, porra, só é um clássico, né? Cara, tá aí um filme que eu nunca reassistiria. Pois é. Cara, os primeiros 15 minutos de filme, pra mim, já foram difíceis de assistir, sabe? Eu ficava olhando assim, pô, já falta quanto tempo pra acabar, cara? E a única cena, assim, que eu fiquei, uau, foi a cena do Darth Maul aparecendo, né, com as pernas droids dele. E eu fico também com aquela pergunta, né, tipo, parece que algumas coisas têm que ficar de forma mais implícita, né? Sim. Para o cara que vai só assistir os filmes. Sim. Porque, por exemplo, aquela cena ali em específico, ela serve mais para a galera que acompanha o universo expandido. Total. O cara que assiste só os filmes, ele é um fã mais leigo, né? Ele não sabe que Darth Maul ainda tá vivo, que é um dos personagens um dos vilões mais importantes do universo expandido, né? Então, assim, eu acredito que aquela cena ali também não salvou de alguma forma. Só no máximo pra gente que é fã. Nossa, que irado, Darth Maul. E pouca referência. Acho que é o filme que menos tem referências, assim, é Han Solo. E eu dando uma olhada aqui no que estava por vir, né? Que foi lançado recentemente, né? Na convenção do Star Wars que ocorreu em Tóquio, né? Foi em Japão, não foi? Foi isso mesmo? Foi no Japão. Acredito que sim. A gente tem o filme, né, do Mandalorian e Grogu, que está para 2026. A gente tem o Starfighters, que foi anunciado para 2027, né, que a gente tem o Shaw Levy, que para mim é um baita diretor. Eu acho que os filmes que ele fez assim com o próprio Ryan Reynolds, não só Deadpool, mas Projeto Adam, que foi com ele, aquele que é do game também, que é com ele, Free Guy. Então, assim, e ele já gosta de um Ryan, né? Porque ele traz o Ryan Gosling para a franquia Star Wars e que, pô, veio abaixo, né? Star Wars agora. Ia ser icônico. Não já está programado para 2027. Ryan Gosling no elenco e se passa 5 anos após a ascensão Skywalker. Então, como ele vai encaixar essa história? Aí eu já fiquei assim, what? A gente não tem nenhuma informação depois da ascensão de Skywalker, né? O que rolou com o mundo e etc. E o pessoal se manteve realmente muito na zona de conforto depois que deu errado a última trilogia e ficou só trabalhando ali entre o episódio 6 e 7, né? E já foi confirmado também uma trilogia, né? Protagonizada pela Rey, né? Exatamente. De novo. Com a Rey sendo a protagonista aí. Programado para 2027 também, saiu o primeiro. E essa informação é tão legal porque vai ser no primeiro ano
na história que teremos 2 filmes de Star Wars, até não mudar a data, então até a data de hoje, 2 filmes de Star Wars no mesmo ano, Starfighter e o primeiro filme com a Rey. O que será que vem por aí? Pois é, eu suponho que dessa vez, né, eles parem com essa tara de Jedi solitário, sabe? Que eles tentaram fazer a mesma coisa com essa última trilogia da Rey, e eu gostaria de ver ela reconstruindo a Ordem Jedi, sabe? Eu acho que a gente já tinha visto isso com o Luke, né? Sim, sim. E a Rey foi um Luke 2.0, né? Sim. Não tem o mesmo carisma, mas está exercendo o mesmo papel, basicamente. Total. Cara, e a gente falando de Star Wars, tem que trazer essa nostalgia, né? De tantos personagens que querem participar do filme, da franquia de algum modo. E quantos personagens você descobre? Daniel Craig já participou de Star Wars, sendo um Stormtrooper ou outro. Cara, eu queria aparecer ali numa cena. Cara, eu queria estar ali todo mascarado. Eita, eu mandei um palavrão agora. Desmonetizou. Mas eu queria estar ali, só estar ali no cenário, sabe aquele coadjuvante, só a mãozinha assim, cara, esse é um sonho, estar ali, ia ser sensacional, pô, fazer parte de uma franquia, e tem muita gente que não entende, né, nossa paixão para isso. E qual é o nível de paixão de Lucas para nosso querido Star Wars? Cara, eu diria que é difícil medir esse tipo de coisa, né? Mas eu tenho eu diria que a paixão por Star Wars era mais também como imaginar, né? De você, às vezes, querer consumir aquilo, né? É uma paixão de você se identificar com os personagens, se ver dentro daquilo ali, né? E, inclusive, principalmente como o Anakin Skywalker, que é um personagem que eu tenho um carinho muito grande. E tem uma história sobre isso também, né? Então conta essa história, ele me contou assim por alto. Essa assim, conte não, porque você vai contar lá no Mochila. Então, não é grande coisa, né? Mas... É, grandes coisas que a gente vai pedir pro nosso editor colocar a foto que você mandou depois, para quem tá assistindo ver e entender. Bom, então, 2 anos atrás, eu estava no Abnog, né? Inclusive foi o meu primeiro evento geek. O Abnog é um evento em Caruaru, não é isso? Exatamente, aquele mesmo. Alguns meses antes, eu estava pensando, cara, eu gostaria de fazer cosplay do Anakin Skywalker, né? Eu preciso fazer cosplay dele. Que é um personagem, eu estava reassistindo com a minha namorada, né, a trilogia, e aí a gente viu tudo, eu queria que ela visse tudo em ordem de um modo geral. Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones, depois a gente foi assistir todas as 7 temporadas de Clone Wars, com exceção dos 4 últimos episódios, assisti A Vingança do Sith e os 4 últimos episódios simultaneamente, porque os 4 últimos episódios se passam durante os eventos de A Vingança do Sith, né? Então tinha que ter esse cuidado. Ela é fã? Hoje ela é. Hoje ela é. Ah, tá bom. Graças a Deus, porque senão... Seria o quê? 1 ano atualizando ela nesse universo, né? E a cada ano que se passa vai sendo mais difícil de se atualizar. Então, assim, eu pensei, eu quero fazer cosplay dele. Mas se eu fizer cosplay dele, eu quero que seja bem feito. Eu vou atrás de uma cosmaker, né? Ela fez, ela costurou, e ficou, inclusive, até melhor, sabe? E ela, como tirou as medidas, ficou do tamanho ideal. Feito isso, usei a luva, né, que ele tem, peguei um sabre, que é esse daqui, meramente ilustrativo, cortei meu cabelo do mesmo modelo do Anakin durante a Vingança do Sith, e eu passei algumas semanas usando Sanin, que é um modo de clarear o cabelo de uma forma que ele não sofra tanto dano, né? Não precisa pintar, né, de fato. Aí eu ficava passando todo dia e ficando à luz do sol, que ele ficava daquele jeito. Fiz a maquiagem da cicatriz que ele tem próximo ao olho, né? Que muita gente não sabe, mas eu acho que ela foi mostrada, a forma como ele adquiriu ela durante os eventos de As Guerras Clônicas, né? Que é uma animação curta. E aí eu entrei no evento todo caracterizado, e aí cada segundo que passava, alguém lá, posso tirar foto? Aí eu, caraca, vou sentar. Aí, antes que eu pudesse sentar, alguém, posso tirar foto? Foi um dos eventos mais cansativos, porque eu não conseguia respirar.
Ela tá de prova. Eu não conseguia respirar aquele dia, porque todo mundo dizia, caraca, é o Hayden, olha aqui, o Hayden é sósia do Hayden Christensen. E aí todo evento, Sósia. todo evento que... Aí tu ia com esse cosplay agora. Não, eu parei depois de fazer o cosplay dele, e as pessoas só me chamavam de Anakin. Tanto é que o nome dele no WhatsApp tá Anakin, não tá Lucas. Não, mentira, isso foi só pra provocar ele. Mas assim, a galera começou a me chamar de Anakin. Cada evento que eu ia. E aí, Anakin? Às vezes eu vou num rolê normal, sabe? Ainda te chamo? No Marco Zero, eu fui outro dia ali. E aí, Anakin? Caraca. Eu deixei a barba crescer, cortei o cabelo. Eu tô mais pro Obi-Wan Kenobi agora do que pra Anakin. Ainda me chamam de Anakin, cara. Então, assim... Foi uma prova de ser um grande fã de Star Wars. E foi uma época muito legal pra mim, porque eu comecei também a me vestir como... No caso, eu comecei a me vestir, tirar umas fotos assim, eu postava em alguns lugares, e aí, assim, eu não foi o único cosplay, né, que me fez, assim, dar esse pump, né, nos eventos, mas foi o mais importante, eu diria, assim, para esse apelido, né. Apelido não, pô. O cara Encarnou o personagem. Realmente, esse é um ponto muito interessante que tu mencionou, essa tua conexão com esse personagem, que eu acho que o universo estendido fez muito bem pra ele. Concordo. Porque, por exemplo, teve a trilogia prequel, foi exatamente não ter conseguido trabalhar ele e alguns personagens também. Até mesmo George Lucas, ele tava numa vibe um pouquinho diferente com aqueles filmes. Tava um pouquinho mais pastelão em alguns sentidos. Então, tipo, foi um personagem que na época o público não conseguiu se conectar tão bem. Sim. Mas aí o tempo passou. Aí a gente começou a ter comparativo com os outros 3 filmes que lançaram depois. Aí a gente teve a animação de Clone Wars, que conseguiu dar muito mais camada para esse personagem, ao ponto de ele depois se tornar bastante amado. Tanto que tem uma cena que eu acho muito boa, que foi do Hayden num evento, eu acho que foi 2 anos atrás. Foi um evento com o público sobre Star Wars, que ele foi chamado tipo, pro palco, e o pessoal tava enlouquecido, batendo palma. E tipo, ele ficou em choque. Exatamente, ele ficou em choque, e pra ele foi uma coisa que impactou muito. Porque Eu vi o vídeo. ele recebeu muito hate no passado pelo personagem. Dessa vez ele tava sendo muito amado, e teve um momento que ele diz, eu tô ficando emotivo. Aí, tipo, ele esconde, ele tava com um bonezinho assim, ele esconde um pouquinho a lágrima e segue o jogo. Mas, tipo, dá pra ver que aquilo ali impactou ele também. Eu acho que... Todo evento de Star Wars, ele tá. Não Sim. tem um evento de Star Wars que ele não esteja. Inclusive, tem até uma mensagem que ele deixa nessa reprise, né, do A Vingança do Sith, né, que ele aparece assim em alguns cinemas. Hey guys, Hayden Christensen here. It's a very special day. Now it's 20 years since the Revenge of the Sith, blá 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 blá. Aí eu, caramba, ele fez questão até de gravar aquilo, sabe? Eu acho que as pessoas foram muito duras com ele no passado. Sim. De uma forma que ele desistiu, né, de seguir a carreira. E para alguém como ele, que já tinha o grande nome dele numa das maiores franquias, que foi o primeiro grande projeto dele. E o primeiro grande projeto dele foi logo Star Wars. Exato. E aí ele foi fazendo outros filmes que acabaram não dando muito certo, outros tinham um roteiro promissor. E agora você vê mais ele em Ahsoka, ele tá muito bem, pô. Então, assim, foi necessário. Então, ele tem essa ascensão, justamente por os fãs que abraçam agora ele, mas, assim, agora tu acertou em Ahsoka, né, amigão? Bom, agora tu tá bem, porque não é unânime. Ahsoka não é uma série amada por muitos. Sim. Né? Mas ele é muito bom. E o trabalho dele, na época, né, não foi... Eu sei que muita gente, nossa, Hayden atua muito mal, não sei o quê. Eu não achei ruim. Não foi dos melhores, né? Ele não é um... Ewan McGregor, até porque aquele foi o primeiro projeto dele. E pra época, um garoto de 20 e poucos anos, numa franquia daquela, o primeiro grande projeto dele, então é óbvio que aquilo mexia com o psicológico, tipo de, eu tenho que dar o melhor de mim. Além de ser sobre um dos principais personagens também da franquia como um todo, já que todos os filmes de Star Wars giram em torno de Darth Vader, então era um peso realmente muito grande. Sim. Que ele teve que carregar, inclusive durante 20 anos. Exato. Eu acho que Star Wars é muito detalhe. Eu acho que, né, teria que ser 4 horas de programa só para falar de Star Wars. Mas, Lucas, tem algum filme que você, assim, cara, esse eu amo de paixão, filme, e não série, mas filme, esse eu amo de paixão. De Star Wars? De Star Wars.
Não vale dizer todos, que seria bem a resposta, mas a gente sabe que tem uns que... Tem um, eu acho que você sabe qual é. A Vingança do Sith. E um que, assim, tirando o Han Solo, que a gente sabe que não presta, mas tirando o Han Solo, um que você, assim, cara, esse pra mim, 15 minutos, como você falou de Han Solo, tava agoniado já tava querendo ir embora. Eu acho que muita gente vai ficar assim, não é que eu não goste. Olha, ele já justificando. Não é que eu não gosto. Eu gosto. É porque é um filme muito amado também pelos fãs. A Ascensão Skywalker. Ascensão Skywalker odiado por bem muitos. mais abaixo do que Uma Nova Esperança, que é um filme superior a todos os sequels. Eu vou te dizer que quando eu assisti a Sessão Skywalker, eu assisti na pré-estreia da própria Disney, muito cenário, eu tava lá em São Paulo, tal, não sei o quê, e era tipo, duas, sabe, eu saí da sala, a galera, nossa, horrível, e tinha aquela galera, nossa, que obra-prima, e o pessoal chorando assim, uma galera que pegou muito e uma galera que odiou, então assim, eu acho que é um filme que mais divide, não sei se o emocional de saber que é o último, e é o último dos 9 filmes, mexeu com muita gente. Então eu lembro muito assim ter saído. Eu meio que um neutrão na história, eu não achei tão ruim, mas também não achei excelente. Então você meio assim, ok. Sabe Valeu a o que pipoca. pega, né? É que a maioria das lutas do filme são falsas, né? Sim. Bom, mas então acho que aquelas homenagens que tinham e tudo mexeu com o emocional. Então assim, tem muita gente que e tal. E eu vou quebrar um pouquinho o roteiro aqui. Eu quero saber de Hércules, o filme que pra ele é o melhor e o que deixa a desejar. Normalmente a minha resposta ia ser Ameaça Fantasma. Pior não? Até, e pior. Sério? Até lançarem o Pode ser episódio roteado agora. Não, eu A cara de Lucas. tirando o mito do Obi-Wan, o Darth Maul, que são de fato personagens bons, isso, eu achei um filme meio morno, meio paradão. Mas aí, de fato, o pior, depois que lançaram os sequels, foi a Ascensão de Skywalker, pô, não tem como. Porque o penúltimo filme, é como eu falei pra tu, foi um filme que eu gostei, pô. Eles trouxeram ideias boas, definiram um caminho que eles iam seguir aparentemente. O que precisava fazer era, o que deixou aqui solto, amarra no último filme. Ponto. Sim. Aí o último filme desfaz o filme anterior. Pronto, é sacanagem, velho. É uma das coisas mais covardes que eu já vi, então não gosto de nenhuma forma. E deixa muitas perguntas soltas em si, tipo, por exemplo, você vê o filme falando, Ray, eu preciso conversar algo com você, né? Ele fala assim com todo um mistério, e aí acaba o filme e ele não fala. Caramba, o roteirista esqueceu disso, deixou passar. O favorito, creio que é A Vingança do Sith também. É. Que realmente foi o primeiro que eu vi também. Eu assisti muito no Supetão na época, e tipo, eu sabia o que era Star Wars, eu tinha, eu acho que 12 anos. Sabia o que era Star Wars, conhecia, por exemplo, a imagem do Darth Vader, mas não sabia a história. Imagina, eu peguei um filme passando pela metade, fui assistindo, vi aquela luta de sabre luz no final, de repente vi o cara se machucando, perdendo as pernas, perdendo o braço, se queimando todinho. Aí quando o pessoal botou a armadura dele, caiu a ficha. Eu, caramba, é Darth Vader. E ainda é mais grotesco quando você não chegou a assistir o 4, 5, 6, né? Exato. Você vê ele todo queimado ali. Eu acho que eu vou ser um pouquinho só mais polêmico. Acho que a Vingança do Sith é unânime, então também entraria. Mas acho que de muito bom assim, a gente pegar um Rogue One, que nem zero expectativa, você está assim, e você vê todo como ele envolve a história, você faz, bicho. É o tipo de filme que você chora no final, você faz, o quê? O pessoal se abraçando e, é isso, amigão, vamos afundar junto. É muito bom, pô. Então acho que eu entendo o porquê do Andor ser um sucesso, mas isso é graças ao filme, que o filme é muito legal. E eu vou ser mais um polêmico um pouquinho ainda. Eu acho que Os Últimos Jedi, eu acho que deixa bem a desejar. Eu acho que ele é um filme que, sabe, a gente esperou tanto tempo. Você vem de um Rogue One dizendo assim, agora Star Wars arrebenta. Aí você vai pro cinema e você fica meio xoxo, assim, você fala, pô, ok, onde você apresentando a Rey, onde você apresenta... Não, tu tá falando Despertar da Força, exato. Eu pensei que tava falando do próximo filme, né, que foi o que a galera mais gostou. Não, o Despertar da Força, perdão, que você vai assim, pô, é isso, assim, sabe, faltou aquele molho, sabe, falta aquele, assim, porra, eu fui tão assim, sabe, menino quando vai entrar num parque de diversão e faz, ok, sabe. Tira o macarrão da mesa que esse filme não tem molho. Pois é, faltou, aí tudo bem, que se a gente for unânime, acho que para os três o Skywalker é, de fato, ali, né,
tentaram consertar muita coisa e acabaram não conseguindo. Mas é porque na empolgação a gente faz, eita, e falta. Então eu acho que faltou muito. Não sei se eu estou sendo muito polêmico, mas... Concordo com você. Depois de A Ascensão, Skywalker, outro filme que eu gostei menos, eu colocaria O Despertar da Força. Pois é. Pô, a gente esperou tanto, né? É copia e cola. Mas não só copia e cola, porque a gente esperou muito pro filme. Sim. E ver que é um copia e cola pode ser a nossa grande frustração. Acho que nós, como a Disney, eu suponho que eles perceberam que a maioria dos fãs não tinha gostado dos prequels, né? Exato. E aí então vamos fazer o mais parecido possível com a trilogia original. E aí, tipo, é a mesma coisa. Personagem de planeta deserto, rebelião, uma força opressora. Nada de novo, né? Tu entende que é exatamente por isso que eu gosto tanto do penúltimo? Porque, tipo, o primeiro filme do sequel foi bastante covarde. Não teve nada de novo. O segundo, inovaram muito. Exato. Foram bastante ousados com o Luke, foram bastante ousados com a trajetória do Ben Solo, que a gente pensou, vai ser um segundo Darth Vader, né? Vai ter toda aquela trajetória de redenção. Quando a gente assiste o penúltimo filme, ele passa totalmente oposto. É aquele vilão que você achou que poderia ter uma redenção e tem a certeza no final do filme que ele não vai ter. Uma das coisas que eu acho, assim, maneiras seria só o sabre de luz dele, né? Exato. Mas é um Darth Vader Gen Z, né? Gente, é isso. Queria agradecer demais ao nosso amigo Lucas. Deixar suas redes sociais. Sim. Primeiramente, queria agradecer a vocês por me convidarem, né, para falar de um assunto tão interessante quanto Star Wars, que tem um universo tão rico. Gostei do programa, eu acho que tem tudo para, né, não ser só um dos melhores do Nordeste, mas inclusive chegar entre os melhores do país, né? Ô, louco, amém. Vocês são muito hospitaleiros, né? Gostei da caneca aqui que me serviram. Minhas redes sociais, eu acabei de voltar com o TikTok, né? Cara do Moicano, tudo junto. Cara do Moicano. É que eu tinha Moicano igual o do Falcão do Cobra Kai. Que legal, que legal. Eu achei que ia ser clone do Luke, mas enfim, não, do Anakin, perdão. Gente, é isso. Queria agradecer demais a todo mundo que esteve até aqui com a gente. Na verdade. Vamos, claro, antes de agradecer nossos queridos parceiros, né? Com certeza. Eu sei que a gente xingou um pouquinho os últimos 3 filmes, né? Mas eu quero deixar claro que a gente é um grupo que ama a franquia como um todo. Apesar dos 3 últimos filmes terem sido um pouquinho de decepção, a gente teve todo um universo de séries que revitalizou muito bem a franquia, inclusive o Mandaloriano está aqui para representar isso. Então, é uma franquia amada, com bastante conteúdo, e que quem não conheceu ainda deveria dar uma chance, na minha sincera opinião. Pois é. Queria agradecer também mais uma vez pelos apoiadores, né, da Dream Store, que presentearam a gente com essas canequinhas aqui, perfeitas. Mandaloriano que não mora só, né, na nossa memória, mas no meu coração também. Com enfim, certeza. E agradecer também ao pessoal aqui em Dark 3D. Então, entre em contato, o Instagram deles vão estar aparecendo aqui na tela. Tem aqui, tem o Zoro, tem o Demolidor. Então, os caras são incríveis, profissionais. Já segue lá, entre em contato, se inscreva pelo Mochila Nerd, já tem um desconto assim. Então, assim, é incrível. Segue lá, pega o orçamento, que vai valer muito a pena. Então é isso. Que a força esteja com todos nós e comemore muito o Star Wars Day, porque nós nerds amamos Star Wars. Tamo juntão. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, seguir a gente também nas redes sociais e comenta aqui qual é o melhor filme ou série que você gosta mais de Star Wars. Tamo juntão. Valeu. Beijos, abraços e fomos.